A amamentação não é apenas um ato biológico. Nas últimas décadas, a amamentação passou a ser vista como uma prática social e culturalmente construída. O aleitamento é sim algo natural e individual, mas pode ser moldado socialmente. Por isso é importante respeitarmos a individualidade de cada família e de cada mulher. Mas além disso, precisamos apoiar, proteger e promover o aleitamento materno sempre que possível. Conheça agora mais 2 histórias em Fatos e Fotos e nos ajude nessa jornada de promoção da amamentação. Meu nome é Laís, eu tenho 24 anos, sou advogada formada pela UFMacaé e sou mãe da Maitê, de 2 anos e meio. Minha experiência com a amamentação foi tranquila e positiva também, apesar de ter tido algumas dificuldades, como a maioria das mães tem, sendo essas dificuldades diferentes ou iguais. Desde que eu estava grávida, até quando Maitê era bebê, eu lia, ouvia, estudava muito sobre a amamentação, sobre os benefícios dela para a vida do bebê, sobre a importância para o desenvolvimento, para a saúde do bebê. Então isso foi algo que me deu um suporte para que eu entendesse que as dificuldades poderiam ser passageiras e que realmente isso era algo que traria inúmeros benefícios para a vida da Maitê, então não era algo que seria facilmente negociável. Desde o início eu não tinha intenção de dar fórmula para Maitê, nem dar mamadeira, nem algum leite diferente do meu, a não ser que fosse extremamente necessário que eu não produzisse leite ou alguma outra circunstância, né, que atrapalhasse. E graças a Deus a gente conseguiu. A Maitê só tomou meu leite por 2 anos e 2 meses, né, exclusivo até os 6 meses, depois junto com a alimentação. Mas, como eu disse, a nossa experiência também não foi perfeita, eu também tive alguns desafios. Logo no início, logo que ela nasceu, eu não acertei na pega, o que fazia que fosse algo dolorido, né? E também eu tive candidíase mamária, até quando ela tinha uns 2 meses, mais ou menos. Então, no início foi algo ardido, dolorido, foi algo que não era prazeroso, não era um momento tão mágico assim. Mas, como eu falei, eu realmente entendi a importância disso. E isso não me deixou negociar, apesar das dores. Porque eu sabia também que seria algo passageiro. E tive bastante suporte nesse sentido, que eu acredito que seja bastante necessário também. Outra dificuldade também que eu tive foi que a Maitê nasceu em 2018, em janeiro de 2018. E esse ano eu entraria no 7º período da faculdade de Direito. Eu não tinha intenção e decidi que eu não pararia a faculdade. Mas, ao mesmo tempo, não era negociável para mim a questão do aleitamento materno, né? Então, eu não quis a fórmula para Maitê nem mamadeira. E graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito forte, grande. Então, eu consegui conversar com as pessoas, eu consegui conversar com minha mãe, com meu marido, meus cunhados e minhas amigas. E elas ficavam com a Maitê enquanto eu estava em aula e quando eu precisasse, eu saía para amamentar. Em alguns momentos também, ela também entrou em aula comigo. E eu conversava com os professores, enfim. Mas foi algo realmente de escolha minha, porque ela tinha como também ficar com outra pessoa, tinha como ficar com a minha sogra, com a minha mãe. Mas realmente foi uma escolha porque eu queria manter esse vínculo, né? E não cheguei a tirar o leite com a bombinha. Tive a dificuldade de que na faculdade, que é o mesmo polo do UFRJ de Macaé, né, não tem um espaço para mães, não tem espaço para amamentação. Então eu tinha que entrar em algumas salas, tinha que ficar meio procurando algum lugar. Mas foi algo que deu certo. Não me arrependo de não ter parado a faculdade, não me arrependo de ter insistido na amamentação. A minha filha é realmente uma criança que não tem muitos problemas de saúde, que está saudável, e acredito que a amamentação tenha muita influência nisso. Eu vejo a importância do aleitamento materno e acredito que as mães têm que estudar bastante sobre isso, têm que ler bastante sobre isso. É muito importante que esse conhecimento chegue a elas também, porque isso faz com que a gente não seja facilmente enganada pelas circunstâncias, pelas situações ou por outras pessoas que querem desestimular e querem dizer que não tem tantos benefícios assim, vai ser ruim pra você, enfim. Então, é importante realmente criar essa estrutura de conhecimento para que a amamentação seja estimulada e que as crianças sejam beneficiadas mesmo com isso. Muito obrigada pelo convite e essa foi a minha experiência. O
meu caso é um pouco diferente das outras porque eu passei no concurso público já grávida de 6 meses. Então, eu entrei, tomei posse e entrei de licença maternidade. Então, meu retorno a um ambiente de trabalho era um ambiente de trabalho novo, era uma novidade para mim. E preocupada com as questões da amamentação que estavam indo super bem até então. Então, os 6 primeiros meses de vida da minha filha foram de amamentação exclusiva, com bastante esforço e sabendo de todos os desafios que a gente passa e toda a dedicação que a gente precisa fazer para que isso dê certo, né? Planejei tudo nos mínimos detalhes, eu fiz a ordenha, eu deixei leite estocado para caso acontecesse alguma coisa e minha mãe estava comigo porque eu estava com medo desse primeiro dia, né? De retorno, foi no dia 26 de março, eu não me esqueço desse dia. Fui eu, minha mãe e Giovana para o campus universitário para eu dar uma aula e me apresentar para a turma, me apresentar ao meu trabalho, aos meus colegas de trabalho. Era um campo de laboratório de química que tinha cheiros de produtos químicos muito fortes e que não era legal nesse ambiente levar criança, principalmente um bebê. Fiquei mais apreensiva pelo fato de eu não poder levar mais Giovana no campo, né, para o meu trabalho, porque isso já era uma coisa planejada para mim. Eu não ia largar a Giovana aqui, né, na minha ideia, na minha cabeça, e ir para lá, ficar o dia todo em Macaé. Eu moro em Niterói e trabalho em Macaé. Então, eram aproximadamente 12, 14 horas fora de casa, com uma bebê que estava na introdução alimentar e não estava saindo bem na introdução alimentar. Não foi um sucesso a introdução alimentar. Ela não aceitou muito bem todos os alimentos de primeira. Então, se eu falar para vocês qual foi a pior etapa da minha vida enquanto mãe até 1 ano de idade, eu tenho certeza que foi essa etapa de 6, 7 meses, que foi quando eu retornei ao trabalho e eu não tinha como levar a minha filha junto comigo, que era o que eu queria. Eu me senti muito culpada de estar tendo que voltar para o trabalho e eu queria voltar ao trabalho, eu queria trabalhar, eu gosto do meu trabalho. E, ao mesmo tempo, deixar minha filha em casa. Então, foi um mês muito difícil para mim. Eu chegava no meu campo de trabalho, eu levava todo um kit preparado, né, no dia anterior, que eu tinha que ferver tudo e levar tudo esterilizado para o meu ambiente de trabalho para fazer as ordenhas. Então, era tudo muito planejado e calculado. E eu, hoje, vendo, eu não sei como eu dei conta disso, mas na época você está tão envolvida com essas demandas e você tem a certeza que aquilo ali vai dar certo. Eu queria tanto amamentar minha filha, continuar essa amamentação, que eu fui insistir, né? Eu chegava no trabalho às 7, aí eu ordenhava um pouco, porque a mama já estava bem cheia, e às 9h30 eu tinha que ordenhar de novo, porque estava produzindo muito leite. E se minha mãe mandasse uma foto dela para mim ou mandasse um áudio dela para mim, eu vazava o meu leite, eu ficava com aquela roupa toda suja no meu ambiente de trabalho. Foi um desafio muito grande para mim. E eu sempre acreditei que não vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou me planejar, eu vou manter esse planejamento de ordenha, eu vou congelar meu leite. Então, eu usava a geladeira do estágio, do campo prático de estágio, para colocar o leite ordenhado, e eu fazia uma anotação, eu fazia um bilhete dizendo que era leite materno, para que ninguém encostasse naquilo e ninguém tocasse. E aí eu levava de volta, ao longo da viagem, eu levava gelo e uma bolsa térmica com o leite ordenhado do dia ali. Aquilo ali era uma preciosidade para mim, eu não poderia perder aquilo ali nunca. E eu sempre levei a amamentação de forma muito natural. Eu não tinha problemas em levantar a blusa, ordenhar na frente das pessoas. Eu achava aquilo um processo natural e necessário. Então, isso me ajudava muito, porque meus alunos olhavam para mim ordenhando. As pessoas sabiam que eu estava ali, que eu era uma lactante, que eu estava ordenhando para minha filha em casa. E eu nunca tive nenhum tipo de julgamento em relação a isso. Isso me ajudou também bastante. As pessoas entenderem, meus alunos entenderem que eu precisava parar 2 vezes ao dia no meu campo prático para poder ordenhar. Isso era importante para mim. Todos esses desafios, eles servem para a gente ver que realmente quanto a gente é forte, quanto a gente passa por situações que realmente levam a gente a crer que
é muito importante. Hoje eu não me arrependo de nada do que eu passei. Eu faria tudo de novo, todos os desafios de ficar à noite sem dormir, de amamentar em livre demanda. Eu faria tudo novamente porque minha filha é super saudável. Eu vejo todas as vantagens de amamentar ela. Eu amamentei ela até 2 anos e meio. E foi, assim, a melhor coisa que eu fiz. Né? Fala, quantos anos você vai fazer, filha? Eu vou fazer 3 anos. Não, 3 anos, né? Conta pra ela, você gostou de mamar no mamar da mamãe? Sim. Foi legal? Sim. Foi? Sim. Manda um beijo. Tchau.